E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo. Nesse domingo vamos ter clássico, pois é, na Neoquímica Arena, Corinthians e São Paulo, é o primeiro clássico do ano do Timão e vamos lá pra cima dos Bambis. O Corinthians que vem de uma derrota humilhante para o Bragantino por 3-0. Vamos ver se a gente consegue se recuperar aí dessa derrota aí para o Bragantino, né? E bom, para começar, vamos com a possível escalação do Corinthians para enfrentar o São Paulo. E tá aí o possível time, praticamente o mesmo time, tá? O mesmo time que enfrentou a Ponte Preta. E tá aí, o time é Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Charles, André Luiz, Carrijo, Breno Bidon, Vitinho e Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto voltando ao time. Eu tô imaginando que o ataque vai ser o Vitinho junto com o Yuri. Então eu acho que o Guinegão vai acabar indo para o banco de reservas. O Ranieri e o Memphis, eu vi que estão como dúvidas, mas não devem jogar. Nem Ranieri, nem Memphis, pelo menos eu acredito. A não ser que talvez consigam ir para o banco, mas enfim. Mas eu acho que vai ser esse o time titular para enfrentar o São Paulo, beleza? E é isso. Agora vamos com retrospecto do confronto, tá? Vamos atualizar o retrospecto e tá aí, ao todo na história, já foram 365 jogos entre Corinthians e São Paulo. E claro, o São Paulo é freguês, o Corinthians tem 134 vitórias, o São Paulo 115 e temos 116 empates no majestoso, né? Gols no confronto, 1012 gols. O Corinthians tem 516 e o São Paulo 496 gols. Vamos ver o que mais eu quero mostrar. Corinthians e São Paulo por estádios. Na Neoquímica Arena, né? Já foram 21 jogos e o Corinthians tem 12 vitórias contra uma do São Paulo e 8 empates, cara. O São Paulo só ganhou uma única vez na nossa arena há 2 anos atrás, né? Pelo Paulistão eles venceram, né? Mas perderam 12 vezes, pois é. Vamos ver o que mais aqui. Bom, pelo Paulistão já foram 190 jogos e o Corinthians tem mais vitórias, 68-62, beleza? Bom, o maior artilheiro do Corinthians contra o São Paulo é o Teleco, hein? Ele tem 25 gols em 25 jogos, cara. Olha isso, olha a média do Teleco, 1 gol por jogo. E ele jogou 25 vezes contra o São Paulo e tem 25 gols. O cara era um monstro contra o São Paulo, um monstro, né? Ainda temos Baltazar, Cláudio, Servílio, Flávio, Luizinho, Marcelinho Carioca, Rafael, Rivelino e Benê também são artilheiros do Corinthians contra o São Paulo, né? Vamos ver o que mais eu quero mostrar. Tá aqui a maior goleada do Corinthians contra o São Paulo, o 6-1 de 2015, beleza? Bom, os últimos jogos entre Corinthians e São Paulo, nos últimos 4 jogos, perdemos 3 vezes e ganhamos um jogo só, né? Tá difícil para um time visitante vencer esse clássico, né? Porque nos últimos jogos, se é Corinthians e São Paulo, ou da vitória do mandante, ou da empate. Então, o time visitante no confronto, nos últimos jogos, não consegue vencer, né? Enfim, a última vez que o visitante venceu nesse clássico foi o São Paulo, que venceu por 2-1 na nossa casa, quando o São Paulo tirou o tabu, né? Porque o São Paulo estava longos anos sem ganhar do Corinthians na Arena. Aliás, o São Paulo
tinha esse negócio, nunca ganhava na Arena. Ganharam, né? Infelizmente. É isso. Bom, mostrar alguns detalhes do jogo aqui. Eu tô no site da ESPN e tá aqui, né? Bom, onde assistir o jogo, né? Corinthians e São Paulo vai ser transmitido pela TNT Sports e HBO Max, beleza? Então vai ser transmitido pela TV fechada e pelo streaming HBO Max, beleza? São as opções aí para transmitir o confronto. Tá aqui o possível time do Corinthians, tá? A mesma escalação que eu coloquei. E, bom, o possível time do São Paulo que tá escrito aqui: Rafael Tolói, Arboleda, Alan Franco, Michael Cedric, Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio, Wendel, Luciane Tapia ou Caleri. Parece que o Caleri tá de volta no São Paulo, enfim. Bom, a arbitragem tá aí: árbitro João Vitor Gobi, tá? Auxiliares: Daniel, Luiz, Marques e Leandro Matos Feitosa. O VAR será comandado por Adriano de Assis Miranda, beleza? Tá aí a arbitragem para Corinthians e São Paulo, beleza? Bom, galera, eu quero mostrar mais uma coisa para vocês que não tem nada a ver com o jogo de domingo, mas é uma coisa que me deixou indignado. Pois é, eu vou mostrar aqui, ó. Olha só isso aí, essa notícia. Corinthians e Santos fazem acordo para jogos na Vila e na Neoquímica Arena. Entenda. Pois é. Tá escrito aqui, ó. Santos usará a casa do Corinthians em São Paulo no Paulistão e o Corinthians vai jogar na Vila Belmiro contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Pois é. Vamos entender melhor. Olha só. Tá aqui. O Santos, tá escrito aqui, ó. O Santos vai jogar a 5ª rodada do Paulistão como mandante na Neoquímica Arena. O acordo entre os clubes foi selado e acertado também com a Federação Paulista, né? O jogo contra o Bragantino será o primeiro do clube na capital paulista esse ano. Tá. O Corinthians, por sua vez, deve disputar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Bahia na Vila Belmiro. Pois é. A proposta partiu do presidente Osmar Stabile e do executivo Marcelo Paes, com o objetivo de encontrar uma forma de garantir mais tempo de recuperação aos atletas da equipe de Dorival Júnior entre a estreia do Brasileirão e o duelo contra o Flamengo pela Supercopa no dia 1º, tá? O jogo contra o Bahia estava marcado para o dia 29 de janeiro, uma quinta-feira, tá? Mas deve ser transferido para quarta-feira, dia 28, e seria na Neoquímica Arena, e agora vai ser na Vila Belmiro, tá? A mudança de local e data ocorre também porque a cidade de São Paulo tem programada outra partida na mesma data, e eu vou explicar isso aí, tá? Bom, para entender o contexto e por que eu tô indignado com isso, olha só o que acontece. Na primeira rodada do Brasileirão, o Corinthians pega o Bahia, tá? Em casa, correto? O jogo estava marcado para o dia 29, uma quinta-feira, na Neoquímica Arena. Aí o que acontece? No domingo, o Corinthians, dia 1º, jogaria contra o Flamengo na Supercopa, certo? Então, jogaria quinta contra o Bahia e depois domingo contra o Flamengo, né? Aí o que acontece? O Flamengo, né, estreia no Brasileirão na quarta-feira, dia 28, contra o São Paulo no Morumbi. Aí o que acontece? O Flamengo joga na quarta e o Corinthians na quinta. E depois os dois se enfrentam no domingo, correto? E aí ficou entendido que o Flamengo levaria uma vantagem porque teria um dia a mais de descanso, correto? O Flamengo jogaria na quarta, o Corinthians na quinta, então o Flamengo teria um dia a mais de descanso para enfrentar o Corinthians no domingo.
Aí o Corinthians, entendendo que isso poderia prejudicar na Supercopa, tentou transferir Corinthians e Bahia para quarta, né? Para ter o mesmo tempo de recuperação do Flamengo. Aí os dois jogariam dia 28, quarta-feira, correto? Só que tem um problema, né? Tem um problema. Por recomendação da Polícia Militar, dois times da capital paulista não podem jogar no mesmo dia, sendo mandantes. Não podem, né? Então, São Paulo e Flamengo, Corinthians e Bahia não podem ser no mesmo dia em São Paulo. Não podem. Isso acontece com o Palmeiras também, tá? Tipo, se tem uma rodada Palmeiras e Internacional, Corinthians e Cruzeiro, por exemplo, Palmeiras joga no dia e o Corinthians no outro. Certo? Tem que ser assim, por recomendação da Polícia Militar. Aí, o que acontece? Como São Paulo e Flamengo, Corinthians e Bahia não podem ser no mesmo dia, na mesma cidade, qual foi a ideia da diretoria do Corinthians? Vamos colocar Corinthians e Bahia em outra cidade para poder encaixar esse jogo para quarta-feira, dia 28, né? Aí o Corinthians teria o mesmo tempo de recuperação do Flamengo, né? Para jogar contra eles na Supercopa. Beleza, interessante. Só que olha a ideia do Corinthians, né? Beleza, vamos mandar o jogo contra o Bahia em outra cidade para poder jogar dia 28. Só que eles colocaram para jogar na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro, em Santos. O que pra mim já é uma merda. Uma merda. Pra que marcar pra Vila Belmiro? Pra quê? Né? Eu tento entender isso. Se quer marcar pra outra cidade, Corinthians e Bahia, beleza. Mas marca pro interior de São Paulo. Eu já vi o Corinthians jogar em Jundiaí, em Araraquara, como mandante. Eu já vi. Até em Mojimirim eu já vi o Corinthians mandar jogo. Colocava Corinthians e Bahia pro interior de São Paulo. Pra que colocar na Vila Belmiro? Pra quê? Pra quê? Aí o Corinthians em troca, né? O Corinthians em troca vai deixar o Santos mandar um jogo do Paulistão na nossa casa. Olha que beleza. Isso tudo pra quê? Para os santistas invadirem a nossa casa e depredarem o local? Quebrar cadeira, quebrar espelho do banheiro, entre outras coisas? De novo o Santos invadindo a nossa casa. De novo. De novo. Será que é muito cedo para mandar o Osmar Stabile ir à merda? E o Marcelo Paes também? É muito cedo mandar os dois ir à merda? Não é possível, gente. Será que só eu fico indignado com isso? O Santos, que é o rival, não é rival como Palmeiras e São Paulo, mas o Santos ainda é um rival. E de novo mandar na nossa casa um jogo e a gente jogar na Vila Belmiro. Bota Corinthians e Bahia pro interior de São Paulo e já era. A ideia de antecipar o jogo pra quarta, para ter mais tempo de descanso para enfrentar o Flamengo, eu entendo isso. Beleza. Beleza. A diretoria acertou nisso. Mas para que colocar o jogo para Vila Belmiro? Meu Deus! Aí em troca desse favor, o Santos vai jogar na nossa casa. Olha, é inacreditável, gente. Bom, coloque aí a opinião de vocês em relação a isso. Eu fico indignado. Bom, vamos para palpite. Bom, primeiro clássico do ano. O Corinthians vem de derrota. O São Paulo tá em crise. Cara, 2-0 pro Corinthians. 2-0. E é isso aí. É meu palpite. Gols, pode ser do Gustavo Henrique e do Yuri Alberto. E vamos lá pra cima dos Bambis, beleza? E é isso, galera. Comente aí o que vocês acham desse jogo contra o São Paulo. Comente o que vocês acham desse negócio do Corinthians jogar na Vila e o Santos na nossa casa. Eu acho um absurdo, mas comente aí a sua opinião. E comente o palpite de vocês. O meu é 2-0 para o Corinthians. Gols do Gustavo Henrique e do Yuri Alberto. E seja o que Deus quiser
nesse domingo, beleza? Então é isso, galera. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhem o conteúdo, tá? Compartilhem o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!